Olá, eu me chamo Jamile Barbosa, sou aluna do UniRN, cursando no segundo período Administração e hoje, juntamente com as minhas colegas Larissa Sobral Torres, que ela cursa Ciências Contábeis, e Thaís Dantas, de Ciências Contábeis também, vamos apresentar o nosso trabalho com a temática super importante, que é um assunto que deve ser muito bem abordado hoje em dia, que é o transtorno comportamental entre os médicos. Você sabia que cerca de 40% dos médicos no Brasil enfrentam algum tipo de transtorno mental? Entre eles, os chamados transtornos comportamentais estão cada vez mais presentes e impactam não só a vida dos profissionais, mas também a sua vida pessoal. Mas no final, o que é um transtorno comportamental? É usado para se referir como uma condição de saúde que ocorre quando os pensamentos, emoções e principalmente condutas repetitivas fogem do controle pessoal, trazendo assim, prejuízos para a vida de quem sofre com isso. E nisso nós temos alguns exemplos, e dentro disso temos, por exemplo, o TDAH, que o TDAH nada mais é do que a dificuldade em concluir algumas tarefas impossíveis e também causa inquietação. Também temos o transtorno de conduta, que é o comportamento agressivo, antissocial e até mesmo a vontade de roubar. Como outro tópico, nós também temos o toque, que são pensamentos ruins que geram ansiedade, rituais compulsivos, como por exemplo, lavar a mão repetidamente ou até mesmo verificar a porta várias vezes, e em sua maior parte, a pessoa tem um número pessoal e precisa fazer essa coisa quantidade de vezes que for o número. Então, por exemplo, se eu precisar conferir a porta, eu preciso conferir a porta 3 vezes. E se eu já estiver lá dormindo e eu ficar com aquela coisa na cabeça, meu Deus, eu preciso conferir a porta, então eu vou lá, levanto 3 vezes e vou conferir a porta 3 vezes. E agora, falando um pouco sobre o impacto nos médicos, na medicina a pressão é constante, pois as jornadas são longas, a sobrecarga emocional e a gente também tem a responsabilidade que exige a perfeição. Até porque não é à toa que muitos médicos sofrem com os transtornos comportamentais e outras condições psicológicas. Um depoimento muito importante foi nos Estados Unidos da América, Patrícia. Ela relatou que desenvolveu um transtorno após o esgotamento profissional. Ela descreveu os sintomas como exaustão, vontade de abandonar tudo, dificuldades na vida pessoal e a sensação de estar sempre no piloto automático. E agora, como superar tudo isso? Patrícia, ela conseguiu reverter a situação quando reconheceu que precisava de ajuda. Ela contou com apoio familiar, ajustou sua carga de trabalho e mudou sua visão sobre perfeição. Reorganizou sua rotina e passou a se cuidar melhor. Esse processo mostrou que para cuidar dos outros, primeiro é preciso estar bem com você mesmo. E levando em consideração o caso de Patrícia, eu entendo perfeitamente ela. Eu fui diagnosticada com transtorno comportamental, especificamente com o TOC, e com a ajuda da minha psicóloga e psiquiatra eu consegui reverter a minha situação. Isso aconteceu depois da pandemia. Eu tinha muito toque com limpeza, eu lavava minha mão excessivamente, eu tomava banho várias vezes ao dia, eu não conseguia me controlar. Pra mim, se eu não fizesse aquilo, alguma coisa ia dar errado, alguma pessoa poderia morrer que estivesse ao meu redor. E eu não sentava em lugares públicos porque pra mim aquilo dali estava sujo. E depois de muito tempo, eu consegui, com a ajuda delas, da minha psiquiatra e da minha psicóloga, eu consegui reverter essa situação. Eu tinha muitos problemas também, eu precisava verificar as portas, se elas estavam fechadas antes de dormir. Se eu tivesse deitada e eu tivesse esquecido, eu tinha que ir lá voltar e fazer tudo de novo. Eu também tinha um número comigo, que era o número 3, então tudo que eu fosse fazer, eu precisava fazer 3 vezes. Se eu fosse lavar minha mão, eu precisava lavar minha mão 3 vezes, porque era o meu número que eu precisava fazer aquilo 3 vezes. Então, assim, era algo muito difícil, porque às vezes eu só queria fazer uma vez aquele movimento, mas eu acabava fazendo as 3, porque se eu não fizesse, algo de errado ia acontecer. E foi uma época muito difícil da minha vida, que hoje eu estou conseguindo me controlar disso tudo, estou conseguindo ficar, vamos dizer, curada disso. Eu tô fazendo uso de medicação e graças a Deus eu já tô terminando de tomar ela. E é isso, eu entendo muito o caso de Patrícia, porque realmente às vezes a gente precisa se desligar do piloto automático da nossa vida e tentar desacelerar ela pra tentar arrumar primeiro a nossa vida pra gente não conseguir bagunçar dos outros. Os transtornos comportamentais não escolhem profissão, idade ou cargo.
eles podem atingir qualquer um de nós, mas quando falamos de médicos, o impacto se torna ainda mais profundo. Afinal, são profissionais que dedicam a vida a cuidar do outro e muitas vezes eles esquecem de cuidar de si mesmos. Reconhecer que precisa de ajuda não é fraqueza, é sinal de força e de coragem. É o primeiro passo para resgatar o equilíbrio e continuar exercendo a profissão com leveza e humanidade. Cuidar da saúde mental é tão essencial quanto cuidar do corpo, porque o médico ele também sente, também sofre, também precisa de tempo e de afeto. Por isso, se você é médico, lembre-se, antes de cuidar do outro, olhe para si mesmo. Busque apoio, converse, compartilhe e permita-se ser cuidado. Cuidar de si é o primeiro passo para cuidar do outro.